10 de novembro de 2023. Nesta sexta-feira, a Igreja celebra a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa sexta-feira, sextou. Louvado seja Deus. Hoje nós celebramos um santo muito importante da igreja, São Leão Magno. Foi um grande papa. São Leão nasceu no ano de 395 e morreu no ano de 461. Então ele viveu na transição do século IV para o século V, um século de bastante batalhas dogmáticas, doutrinais na igreja, efervescência de tantas heresias. E São Leão Magno, em meio a tanta confusão doutrinal daquele tempo, a igreja que era uma igreja principiante, nascente, São Leão Magno defendeu a fé. Por isso que ganhou esse cognome de Magno, ou o Grande, porque um homem conhecedor da doutrina, defensor da doutrina. São Leão Magno reformou a igreja, defendeu os cristãos, organizou a vida litúrgica da igreja daquele tempo. Tem várias obras sobre a fé, inclusive quem reza a liturgia das horas, os sacerdotes, os seminaristas, os religiosos e grande parte dos leigos que rezam a liturgia das horas podem, dentre os textos que aparecem diariamente, às vezes aparece um texto lá de São Leão Magno, um santo inteligentíssimo. São Leão Magno tem um marco na igreja porque ele presidiu o quarto grande concílio ecumênico da igreja. O primeiro grande concílio ecumênico da igreja foi o concílio de Nicéia, o segundo foi Constantinopla, o terceiro foi Éfeso e o quarto grande concílio ecumênico foi Calcedônia, um concílio importantíssimo tanto na fé da igreja ocidental quanto oriental católica. O concílio de Calcedônia defendeu a fé na dupla natureza de Cristo, a união hipostática. É um concílio que lutou contra a heresia chamada monofisismo. Mono vem de um, physis significa natureza, uma natureza. Essa heresia monofisista cria ou pregava que Jesus não tinha duas naturezas, humana e divina. Tinha uma natureza só e uma natureza sobressaía a outra. E nesse concílio a igreja proclama dogmaticamente Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Deus que se encarnou e se fez ser humano. Um homem, um Deus, 100% homem, 100% Deus, unido, as duas naturezas unidas de maneira inseparável, numa união que se chama união hipostática, de modo que eu não consigo mais separar no homem Jesus de Nazaré o que é homem e o que é Deus. Ele é o Deus que se fez homem. Olha que bonito. Foi essa a fé defendida. Hoje, meus queridos, nós vemos que tem muita confusão na doutrina, sobretudo de cunho protestante, confunde um pouco, e tem muita igreja protestante que retornou com essa heresia do quarto, do quinto século, o monofisismo. Tem muita gente que não crê, por exemplo, que, é claro que isso vai ser defendido no concílio antes, né, em Éfeso, mas tem muita gente que não crê que Maria é mãe de Deus, crê que Maria é só mãe da humanidade. Ou seja, como é que, se Deus se fez ser humano e Deus se uniu à humanidade, como é que Maria pode gerar somente a humanidade? Então não há uma união. Então uma confusão doutrinal, uma confusão ideológica, filosófica e teológica, digamos assim, né? Mas isso é outro assunto. Então nós celebramos esse santo grande, Magno, São Leão, o Papa do Concílio de Calcedônia. Rezemos e peçamos a São Leão que também nos dê a coragem de defender a fé, de lutar pela verdade, assim como ele foi um grande defensor pela verdade e pela doutrina da Igreja de Cristo. Nós vamos meditar hoje, meus queridos, a leitura primeira que a Igreja nos propõe, que é a carta
aos Romanos, continuamos com esse texto. Ontem nós demos uma parada porque foi a festa da dedicação da Basílica do Latrão, e a igreja, quando é festa, ela muda os textos. E hoje, como em memória, nós retomamos os textos ordinários do tempo comum. Romanos 15, do 14 ao 21. Meus irmãos, de minha parte, estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado, para não acontecer eu construir sobre alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito: aquele aos quais ele nunca for anunciado, verão; aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nesta memória de São Leão, nós escutamos esse texto que, não de maneira coincidente, mas providente, vai muito de encontro com a vida de São Leão Magno, o santo que soube conduzir a igreja movido pelo Espírito, foi sensível às moções do Espírito Santo. E hoje nós vemos o apóstolo Paulo, que está dizendo o seguinte, né? Eis que eu fui pregar para os pagãos, e eu me certifiquei de pregar somente nos lugares onde os outros apóstolos não tinham ido pregar, para não acontecer de que eu pregasse em terreno e território alheio. Olha a consideração, olha a preocupação do apóstolo em não dividir a igreja, em não provocar atritos, em não provocar confusão. Olha a preocupação dele, o cuidado que esse apóstolo, São Paulo, teve no anúncio do Evangelho. Por quê? Isso é importante, é um fato muito importante para nós, porque nós, meus queridos, muitas vezes, não somente você, este ou aquele irmão, mas todos nós, muitas vezes acabamos escorregando nessas situações. Quantas vezes nós temos causado situações de conflitos, de discórdia, de brigas, de divisões, por um motivo ou por outro? Quantas vezes nós também invadimos o espaço que é do outro, né? Isso que São Paulo está falando, às vezes pode passar despercebido, mas é uma coisa importante. Ele respeitou o território que os outros apóstolos estavam evangelizando, e ele não pisou lá. Por quê? Lá já tem o representante de Cristo. Por que eu vou lá? Eu vou em outros lugares. Eu vou nos lugares longínquos, onde o evangelho ainda não chegou. Por isso ele é chamado o apóstolo dos confins do universo, o apóstolo das nações pagãs, o apóstolo dos gentios. Meus queridos, nós precisamos aprender que no reino de Deus tem lugar para todo mundo, né? Às vezes nós vemos na igreja, né? Você presta bem atenção, porque tenho certeza que você que está escutando
Deve ter alguma função, algum ofício, algum encargo no serviço do reino de Deus por meio da igreja. Você deve ter alguma função na igreja. Tem muita gente brigando por espaço, por um mesmo espaço dentro da igreja, sendo que nós temos tantos lugares, como o Papa Francisco sabiamente chama, tantas periferias existenciais por aí que precisam do amor de Deus. E gente brigando por coisa boba dentro da igreja, por poder, por, por cargo, por título, por isso, por aquilo. E não é só no meio laical, não, no meio clerical também, né? Quantas pessoas se degladiando por coisa tonta, sendo que o evangelho está precisando ser anunciado em tantos lugares. Meus queridos, nós não vimos um mundo tão afastado de Deus e secularizado como nós estamos vendo hoje em dia. E a turma da igreja brigando por coisa tonta. Se põe essa coisa num lugar, se põe no outro, quem manda aqui, quem não manda lá. Vaidades que não contribuem para o crescimento do evangelho. Olha a humildade de Paulo, né? Eu sempre concebo Paulo assim como uma pessoa de temperamento muito forte, né? Pessoa de personalidade forte, né? Quando a gente fala gênio forte, eu acredito que Paulo era assim. Aliás, se não fosse assim, ele não teria feito o que ele fez, não é verdade? Uma pessoa forte, uma pessoa ríspida, decidida, talvez inflexível um pouco. E mesmo assim nós podemos contemplar no texto de hoje tamanha humildade que ele teve de respeitar aqueles apóstolos que o precederam, que vieram antes dele. Não pisou nos territórios, não atrapalhou a evangelização dos apóstolos, né? Quantas vezes nós podemos também, meus queridos, estar sendo pedra de tropeço no que o outro está fazendo? Não é só na igreja, né? Eu tenho um exemplo da vida de comunidade, mas no seu trabalho, por exemplo, né? Quanta gente trabalha em lugares onde um quer derrubar o outro? Por quê? Todos têm espaço, todos têm oportunidade. O que é nosso ninguém vai tirar. Por que um quer puxar o tapete do outro, prejudicar o outro? Qual o sentido disso? E aí a língua solta, calúnia, fofoca, mentira, e fica falando mal de um para o outro e não se cala. Quantas vezes o que nós devíamos mais fazer é nos silenciar e nós espalhamos o mal do outro? Quantas vezes o que nós devíamos fazer é ser sincero com o outro, ajudar o outro quando o outro está deslizando, escorregando, errando, e nós nos omitimos para ver o outro cair? Isso é pecado grave. Nós precisamos, meus queridos, entender que nós não somos separados do outro, nós somos um com o outro é parte de nós, o outro precisa de nós, nós precisamos do outro. Isso é muito importante para nós tomarmos consciência, porque senão a gente vai começando a enxergar as pessoas como rivais. Isso tem acontecido dentro da igreja, por isso essa crise interna dentro da igreja. Cada pessoa diz uma coisa, e há uma competição, e há partidos, né? Também dentro dos nossos trabalhos, isso acontece até mesmo dentro da instituição do casamento. Tem pessoas que são casadas e ficam competindo salário. Tem pessoas que são casadas e ficam competindo situações. Aí, não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Não, vocês são um, viva a unidade. Para o crescimento dos dois, para o crescimento da família, da casa, do lar. Paremos de achar que o outro é concorrente e nos unamos ao outro, somemos com o outro para nós crescermos juntos. É isso que a palavra de hoje está nos dizendo. E aí, meus queridos, nós vemos que o apóstolo hoje, no comecinho do texto, ele diz assim: eu estou convencido a vosso respeito que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. Olha, oxalá nós de fato tenhamos essa bondade, essa ciência, de tal maneira a acolher as sugestões do outro, às vezes a correção fraterna do irmão, a correção do outro. Que nós, meus queridos, não fiquemos só em críticas em relação às pessoas, mas que se proferirmos alguma crítica, que seja para o crescimento do outro. É isso que o apóstolo está dizendo. Vocês
já são cheios de bondade e ciência, vocês podem admoestar-vos uns aos outros, se necessário corrigir uns aos outros, não visando competições, como o padre acabou de falar, mas visando integralmente o crescimento mútuo, o todo, o benefício de todos. Aprendamos com esse texto e defendamos, meus queridos, a unidade, tanto da igreja quanto dos nossos relacionamentos. Nós não somos concorrentes, nós somos um com o outro. Aprendamos disso. Desejo um fim de semana cheio da graça do Espírito Santo. Que Deus os abençoe abundantemente. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembramos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.